O dólar fechou a terça-feira a R$ 5,77. Abriu o dia de hoje a R$ 5,76 e agora está em 5,79. Bom, depois da disparada no ano passado, o cenário é de recuo da moeda norte-americana em 2025. Desde o dia 1º do ano, o dólar teve queda acumulada de 6,76% e já são, então, 12 dias seguidos de baixa. Para falar sobre esse assunto, a gente faz conexão com o professor doutor em Economia da Universidade Mackenzie, Hugo Garbi. Boa tarde, professor. Vamos explicar para quem está em casa quais são os principais fatores que explicam essa atual queda do dólar. Olá, Kelly, boa tarde. Prazer estar aqui com vocês mais uma vez. Pois é, Kelly, depois do dólar bater 6,20, né, e praticamente levar o mercado financeiro ao nível ali de desespero, né, a gente, no final do ano passado, lembra que essas variáveis, até, apesar de toda a questão fiscal do Brasil, não estava considerando um dólar, né, fechando o ano acima de R$ 6, né? Hoje a gente tem uma pressão menor do dólar, uma entrada, né? A gente tem que lembrar que como é que é feita a cotação do dólar, né? Quando entra bastante dólar, moeda estrangeira no Brasil, nosso estoque de dólares fica maior aqui no país, pressiona a cotação para baixo do dólar e do real. Então, esse fator Trump, né, agora no começo do ano, tem ajudado o Brasil. Então, de fato, toda essa característica do Trump, né, de taxar o México, principalmente, o Canadá, e esse embate dele com a China, traz uma insegurança nesses mercados, principalmente no México, né, que é um concorrente do Brasil nos mercados emergentes, e você faz com que investidores migrem os seus investimentos, dólares, desses locais, né, que tem um embate mais direto com os Estados Unidos, para o Brasil, né, que apesar dele ter falado que vai taxar o Brasil ou não, de fato, o Brasil ainda não está na mira dos Estados Unidos. Então, isso tem sido um fator preponderante, muito positivo para a cotação do dólar aqui no Brasil. Agora, professor, qual é a grande pergunta, né, que todo mundo faz? Será que essa queda, essa tendência de queda vai continuar? Porque, apesar da queda, né, o dólar ainda está num patamar elevado. Perfeito, ou seja, a gente não pode esquecer que há pouco tempo atrás, né, ou seja, no final de 2023, né, pouco mais de um ano atrás, a gente já estava assustado ali com o dólar acima de R$ 5, né? Então, de fato, quando a gente analisa a sua perspectiva, um dólar a 5,70 ainda é alto, ainda está no patamar alto, né? Então, o dólar no Brasil é um nível adequado para muitos economistas, e eu concordo com essa visão, é um dólar ali na faixa dos R$ 4, né? 4,80, 4,70, até inferior a R$ 5, já é um patamar que nós podemos dizer adequado. Então, tem muito ainda para ser feito para esse dólar ter uma pressão maior. Quais são os fatores que vão influenciar se esse dólar vai continuar caindo ou não? Primeiro, qual é a intensidade que o Trump vai fazer ali de pressão nos países emergentes, né? Principalmente México, né? A gente não pode considerar a China como um país emergente na mesma característica do Brasil, mas também está ali no bloco dos BRICS, né? O bloco dos BRICS ele é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Então, se a gente for considerar a China como um concorrente do Brasil em termos de migração de dólares, esse embate entre Estados Unidos e China tem sido positivo para o Brasil. A gente precisa ver qual é a profundidade que isso vai acontecer e se vai continuar. Outro fator importante é a gente olhar para dentro, né? A gente não pode esquecer que a gente ainda tem um problema fiscal no Brasil, o governo tem que ter um controle fiscal mais adequado em 2025, né, para que os investidores possam voltar a migrar para o Brasil e voltar a investir. Então, esses dois fatores, essas duas variáveis são importantíssimas para a gente manter um dólar nesse patamar e aí começar também a pressionar ainda mais para baixo. Pois é, aí quem está em casa fala, mas eu não
tem o dólar, não tem nada a ver com isso. Tudo tem a ver, porque essa oscilação do preço do dólar acaba indo lá no preço da prateleira do supermercado também. Só que a colheita maior de grãos, inclusive, ela é apontada pelo governo como uma das soluções para o preço alto dos alimentos. A Companhia Nacional de Abastecimento projeta um aumento de 8,2% na colheita de grãos entre 2025 e 2026, comparado com o período anterior. Como uma safra maior pode influenciar no preço da comida? Vamos explicar agora. Porque é o seguinte, a gente lembra que o produtor, lá para plantar, ele teve que usar, por exemplo, fertilizante e que a moeda americana conta muito, né? A base ali para o preço, não é, professor? Pois é, Kelly, perfeito. Ou seja, essa safra que já está nos silos, né, pronta para abastecer ali as indústrias de alimentos, para que seja ali transformado em alimento, a gente não pode esquecer que o produtor já teve esse custo com dólar alto. Né? Então, para ele repassar, mesmo que o dólar esteja baixando, que o dólar tem uma tendência de queda, e isso é muito positivo para o custo do agro no Brasil, mas ele vai ser incorporado no custo do produtor nessa safra para frente. Ou seja, um ciclo de soja, de plantio, um ciclo de milho, ele vai de 6 a 9 meses, ou seja, ele vai começar a plantar agora para colher daqui 9 meses, se o dólar continuar com o processo de queda. Então, não é tão simples assim. Mesmo que tenha uma safra maior, essa safra já teve um custo com dólar no passado. E o que é importante a gente desmistificar também, né, Kelly? Muita gente fala, eu não vou para os Estados Unidos, eu não vou viajar para fora, então o dólar, para mim, não interfere na minha vida, né? Interfere sim, porque o dólar ele tem um componente de custo nos alimentos, né, como a gente disse, e também no combustível, no transporte, né? Então a gente não pode esquecer que o petróleo que o Brasil refina lá fora, né, ele é cotado em dólar, né, e também ele é um componente de custo muito importante para a inflação, né, e a gente não pode esquecer também que grande parte do transporte no Brasil é feito por caminhões, né, que usam o combustível ali derivado do petróleo, diesel, né? Então tudo fica mais caro com o dólar mais alto e acaba realmente ali influenciando na qualidade de vida, especialmente da camada mais humilde da população. E a sensação que o consumidor tem é a seguinte, né? Quando existe uma instabilidade com o dólar, por exemplo, ou com o mercado internacional, o preço sobe rapidinho, porque as pessoas, o comércio já sabe que vai custar mais caro, então já ajusta o preço. Depois, para reduzir, a impressão que a gente tem, professor, é que realmente existe uma demora maior, porque existe toda uma série de fatores para realmente verificar se a produção vai conseguir ser feita de um preço também menor, não é? Essa é uma variável teórica da economia bastante importante, né? A gente sabe que a redução do preço ela tem uma resistência que a gente chama de inflação inercial, ou seja, é uma inflação psicológica. Muitas vezes o comércio, o padeiro, né, o dono do comércio ali, ele não tem a planilha de custos na ponta do lápis. Então ele resiste para poder reduzir o preço e só reduz o preço realmente quando os concorrentes já começam a reduzir. Então, para o preço dele não ficar fora de contexto do mercado e ele perder clientes. Mas existe sim uma resistência, então a redução do preço ela demora, ela não é rápida, né? A não ser que você tenha um mercado de concorrência perfeita, mas aí já são outros critérios que a gente não leva em consideração para a redução no preço do supermercado. A gente vai demorar um pouco ainda para sentir esse efeito do dólar, ainda é muito cedo para a gente comemorar. Professor, muito obrigada pela análise, viu? Sempre bom contar com a sua presença aqui no Conexão. Boa tarde, até a próxima. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Obrigada.